Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Muito bem. Célia Diniz está conosco na noite de hoje. A Célia é natural da cidade de Pedro Leopoldo, reside atualmente naquela cidade, no estado de Minas Gerais, professora aposentada, oradora espírita, presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier no ano de 1927. A Célia é uma das mães retratadas naquele filme, As Mães de Chico Xavier, de modo que tenho absoluta certeza que para todos nós é uma alegria muito grande recebê-la nesta casa espírita, nesta noite. Passamos assim a palavra a Célia, que todos nós possamos ouvi-la com o nosso carinho, com o nosso respeito, com a nossa atenção. Com a palavra, Célia Diniz. Obrigada, querido. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em Auriflama, ser recebida aí pela dona Guilmar, não é? Na pessoa de quem eu abraço todos vocês, enquanto eu procuro aqui o apontador do PowerPoint que sumiu na bolsa. Bom, nós estamos aqui para falar de perdas. E é interessante vocês saberem o quanto a nossa doutrina espírita é extremamente consoladora, no sentido de que as pessoas encontram respostas que não encontram em nenhum outro lugar, em nenhuma outra filosofia. E quando as pessoas, diante das perdas, se deparam com o que a doutrina tem para ensinar, a gente vê o brilho nos olhos aparecerem. E isso me faz com que eu me dê conta de que nós espíritas chegamos até a ignorar o tamanho do patrimônio espiritual que nós temos acesso, que nós podemos compreender, porque nós acreditamos que à medida que a gente vai estudando a doutrina e compreendendo as leis que regem as nossas vidas nos dois planos, no plano material como no plano espiritual, a gente vai aquietando o coração, vai encontrando respostas, vai sabendo que dentro da nossa busca espiritual, da nossa inquietude espiritual, nós estamos ali no caminho certo, encontrando as respostas. E isso é fantástico. Então eu venho falar de perdas, mas eu já coloco a palavra perdas entre aspas, porque quando a gente coloca uma palavra entre aspas, a gente está contestando o sentido exato que ela tem, e nós estamos querendo dar a esta palavra um outro sentido, porque é estranho a gente chamar de perda a esta suposta ausência e a temporária separação que os nossos entes queridos, que ocorre com eles, quando eles voltam para a pátria espiritual. É estranho chamar de perda a este fenômeno, porque nós podemos perder dinheiro, perder celular, perder relacionamento, perder a juventude física, perder as chaves, perder as coisas. Mas as pessoas que se amam jamais se perdem umas das outras. Porque o amor, sendo maior do que tudo, ele é também maior do que a morte. Então, nós conseguimos imaginar que Deus seria demasiadamente cruel se Ele criasse a lei de amor que nos une uns aos outros e depois, logo em seguida, criasse um fenômeno biológico chamado morte, capaz de separar para sempre aquelas pessoas que se amam. Seria um sadismo da parte de Deus. Então a morte não tem
e nunca teve o dom de nos separar daquelas pessoas a quem amamos. E quando a morte surge na nossa família, que ela vem ceifar do nosso relacionamento os nossos entes queridos, nós somos levados, por uma questão até de sobrevivência, a ter uma visão espiritualista daquela questão. Porque só os pensamentos elevados é que vai nos dar a força para superar tamanha dificuldade. E antes de prosseguir, eu queria saber com quem eu estou falando. Eu estou falando com espíritas que não sofreram ainda, ou espero que nunca, não sofreram grandes perdas, ou eu estou falando com quem já perdeu recentemente? Pessoas enlutadas recentemente. Tem alguém aí? Então eu estou falando na maioria aqui, eu estou falando, Guilmar, para espíritas que querem entender como nós, que já passamos por essa dor, conseguimos superar, não é? Como nós, espíritas, vamos estar preparados para atender fraternalmente alguém que chega com uma dor dessa. Não é assim? Isso é muito bom. É engraçado que quando a assistência tem muitas mães enlutadas, a gente percebe pelo olhar, pelo rosto de cada uma. E eu olhei aqui e não consegui ver ninguém. Agora já percebo uma dor ali, mas porque ela se mostrou de antes. Porque essa dor, ela fica estampada. A gente carrega ela na fisionomia até sem querer. É uma coisa que é tão de alma, tão visceral, que ela aparece no rosto. E a doutrina espírita nos convida a não vermos a morte na visão materialista. Porque é impressionante. Nós somos espiritualistas. Nós acreditamos na imortalidade da alma. Nós somos espíritas e espiritualistas porque acreditamos que estamos aqui só de passagem. Mas muitas das nossas atitudes são ainda atitudes de pessoas que nos dizemos espiritualistas, mas muitas das vezes agimos como se materialistas fôssemos. Então a gente depara com a morte e corre o risco de, na visão materialista, a gente perguntar ou dizer: que pena, fulano tinha a vida inteira pela frente. Ou então a gente lançar indagações mais terríveis: por que a gente tem que morrer? Por que Deus fez as coisas desse jeito, se é tão doloroso? Então a doutrina espírita traz respostas incríveis para essas indagações, respostas cheias de esperanças e de certezas. Por exemplo, a pessoa tinha a vida inteira pela frente. É o que se lamenta na maior parte das vezes quando vê crianças ou jovens partirem. E aí nós perguntamos: quem somos nós na verdade? Quem somos nós? Nós somos um corpo que é provável que tenha um espírito ou uma alma, ou nós somos espíritos que estamos ocupando este corpo momentaneamente? Essa questão é fundamental para a nossa compreensão. Porque se nós somos imortais, nós não podemos ter esse corpo que termina, que acaba. Se eu sou imortal, todo mundo se acha imortal aí? Tem alguém aí que não se acha imortal? Nós somos imortais. Então, nós somos espírito, essencialmente. Nós não somos esse corpo que termina. Só acaba o que existe o contrário. O que não existe o contrário não acaba nunca. Por exemplo, aqui está claro. Qual é o contrário de claro? Então, a claridade é uma coisa que pode acabar. Aqui está seco. Se eu não derrubar a água,
E se eu derrubar a água, como é que vai ficar? Então, vejam, uma superfície seca é uma coisa que acaba, porque ela pode molhar. Um lugar escuro é uma coisa que acaba, porque a luz pode vir. A vida não acaba nunca. Não existe o contrário da palavra vida. Qual é o contrário da palavra vida? Não existe. Vocês estão pensando que é morte, não estão? Alguém pode pensar que morte é o contrário de vida, e morte não é o contrário de vida. Morte é o contrário de quê? De nascimento. Morte é o contrário de encarnação, de uma existência. O contrário de vida não existe. Então, a vida é uma só. Está escrito na Bíblia. E é de fato. A vida é uma só. Ora nós estamos no corpo, ora nós estamos fora do corpo. E nesta única vida, eu vou vivendo várias existências, ora no corpo, ora fora do corpo. Então é interessante a gente lembrar que o Papa João Paulo II, na década de 80, foi de uma humildade linda. Ele disse: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Então o Papa ia a público e dá uma notícia assim: não sabemos como é a vida após a morte. Quer dizer, a igreja começava a abrir mão dos conceitos tão estranhos pregados até então, da sorte futura e etc. O Papa confessa: sabemos que existe vida após a morte, mas nós não sabemos como ela é. Eles não sabem como ela é, mas nós espíritas sabemos. Nós sabemos porque foram os próprios espíritos dos que viveram aqui na Terra e que estavam vivendo após a morte, é que voltaram e nos contaram. E nos contaram como é esse plano espiritual. Então, a doutrina espírita cumpre essa missão maravilhosa de alargar os limites da vida para muito antes do berço, para muito depois do túmulo. A minha vida começou quando eu fui criada. Eu, espírito, fui criado há milênios e vai existir por toda a eternidade. E de vez em quando Deus nos oferece um corpo físico para essa passagem por aqui. E essa passagem é o tempo variado para cada um, como nós todos já sabemos. E cada um vem para cumprir uma etapa desta vida eterna numa existência. E nós trazemos a nossa programação, as nossas tarefas, os objetivos para cada encarnação, para cada etapa. Então a gente não teve outra vida e não teremos uma vida futura. A vida é uma só. Aceitamos dentro da própria codificação, a gente vê essa expressão vida futura, vidas passadas, mas a rigor, existências passadas, porque senão eu não vou conseguir compreender que a vida é única e eterna. E Chico Xavier costumava brincar que a gente pode escapar da morte 1000 vezes, mas da vida não tem como escapar. A gente está vivo para sempre. E a morte, então, é apenas isto. Apenas esse momento, essa transição, essa mudança de plano. Um pequeno instante no longo caminho da vida. Ela é vírgula. Ela não é nunca um ponto final. Ela é uma transição. Onde a gente sai da vida eterna e volta para a vida eterna. Então, quem não está familiarizado com essas questões que o Espiritismo também preconiza, pode achar que nós estamos falando da morte como falamos de um simples mudar de cidade, um simples mudar de roupa. Não, nós estamos falando da morte compreendendo perfeitamente que este fenômeno, por mais normal que seja, é algo extremamente doloroso de se passar.
Nós não estamos aqui excluindo a existência de sentimentos muito fortes, avassaladores, que violentam a nossa sensibilidade. A gente não está aqui dizendo que não dói. Os próprios espíritos superiores nos dizem que esta é uma das maiores dores que nós podemos encontrar aqui na Terra. E não é a pior dor que pode ser encontrada. Depois, no final, se der tempo, eu falo de uma dor muito pior que essa. Então, a morte, a despedida, é algo extremamente doloroso, principalmente se foi traumática a partida do familiar, se foi uma doença muito rápida, uma morte súbita, se foi por acidente, por violência, onde não teve aquela doença longa ou envelhecer natural, onde cada um pode ter tempo de ir construindo aí o sentimento de luto. Quando a morte pega de surpresa, é mais difícil ainda e nos violenta mais ainda. Quando é por suicídio, então nem se fala. Porque pior do que o nosso ente querido morrer, é ele querer morrer. Traz sentimentos devastadores de fato. Então, o próprio Emmanuel é capaz... Por que não está passando, hein? Será que alguém poderia ficar ali? Então, eu dou um sinalzinho. O próprio Emmanuel nos mostra ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia do que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Emmanuel ele chega a ser poético nisso aí, né? Ele compreende perfeitamente que a gente sente a alma despedaçada. E o pior de tudo é que a gente tem que continuar vivendo em pedaços, partida, né? Ferida de morte. Então eles reconhecem. Aí fala, bom, se é tão doloroso, por que Deus criou as coisas dessa forma? Por que a gente tem que morrer? Por um motivo muito simples. Nós somos seres espirituais. Nós não somos seres humanos, sabiam? Nós não somos seres humanos. Nós estamos seres humanos. Igual eu não sou de São Paulo. Eu sou de Minas Gerais. Eu estou em São Paulo. Mas eu não sou de São Paulo. Então, nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos, porque, na verdade, nós somos seres espirituais, fomos criados lá no mundo espiritual, lá é a nossa casa, então, morrer é voltar para casa. Nós somos seres espirituais, vivenciando uma experiência humana, e não o contrário. Quando você entra naquele êxtase, você fala, vivi uma experiência espiritual. A gente é um ser espiritual. Por isso que morrer é voltar para casa. Quando meu filhinho caiu da garupa da bicicleta da babá em 83, ele tinha 3 anos, e eu já era espírita, nasci numa família espírita. O meu pai trabalhou com Chico Xavier na Fazenda Modelo, e lá eu conheci o Chico, pequenininho ainda. Então eu já conhecia que a vida continuava, que o meu filhinho estava sendo amparado por alguém, que meu filhinho estaria sendo levado para uma colônia, amparado num lugar de crianças. Eu sabia isso tudo. Mas mesmo assim eu ficava pensando se ele não estava chorando querendo a minha presença, se ele não estava sentindo falta de mim. E o Chico, que sempre teve o dom de ler os nossos pensamentos, uma das primeiras coisas que ele me disse foi: seu filhinho foi rever os velhos, novos amigos. E aí então cai a ficha. Gente, ele voltou para o lugar de onde ele saiu. Ele voltou para a família espiritual, de onde nós todos saímos um dia. Ele está em casa. Lá, logo, logo, ele vai reencontrar os novos afetos. Ele estava simplesmente voltando para o lugar de onde ele tinha saído. Com certeza lá ficou alguém preocupado. Nossa, será que ele não vai sentir minha falta? Não.
porque os afetos estão por todo lado, né? E a gente mergulhado nesse corpo de carne, onde o cérebro limita todas as potencialidades da nossa alma, a gente perde essa nossa percepção de seres espirituais, a gente perde a nossa dimensão espiritual. E tem uma outra coisa que a gente perde, mas perde feio. Perdemos a noção de onde saímos. E nós saímos de Deus. Toda a nossa caminhada, essa peregrinação de 40 anos pelo deserto, essa peregrinação é a nossa caminhada evolutiva para voltar para o colo divino de onde saímos. Nós somos filhos de Deus. Meu Deus do céu, ter um pai importante, cheio de coisas boas para nos dar, um pai honrado, um pai maravilhoso aqui na terra, um pai rico, é maravilhoso, é filho de fulano. Todo mundo fala, ó fulaninho, o diminutivo até falado até mais carinhoso, né? Aquele ali é Juninho, o pai dele é o dono daquela empresa, e é bom ele se refestela naquela situação cômoda de ser filho de alguém muito importante, né? E a gente é filho de Deus. A gente é filho do dono do mundo. E, no entanto, nós não conseguimos nos sentir herdeiros de todas as bênçãos que Deus tem para nos dar. E nós não estamos usufruindo as bênçãos de Deus, que Ele distribui na energia do universo a mancheias, porque nós esquecemos que somos filhos de Deus. Sabe por que a gente esquece? Porque a gente já percebeu, mais ou menos, que a gente não é filho único. E nós temos uma dificuldade enorme de olhar o outro como irmão. E a gente só vai conseguir se inteirar realmente da nossa filiação divina, que somos filhos de Deus, quando a gente conseguir olhar o próximo todos como nossos irmãos. Aí sim, a gente vai sentir as bênçãos de ser filho de Deus. Por enquanto, vivendo cada um para si, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de entender a herança divina que está dentro de nós. É genético, é o DNA divino que corre nas nossas veias espirituais. E é esse DNA divino que os religiosos chamam de centelha divina colocada em nós, está aí meio apagadinha, precisando de desabrochar, deixando desabrochar todas as potencialidades da nossa alma, porque tudo de bom que nós podemos ser, e com certeza seremos, está nesse DNA divino, que faz parte da nossa essência. E estar aqui na Terra hoje é simplesmente no aprendizado de viajar para dentro de si mesmo, para encontrar esta fagulha divina e fazê-la desabrochar. Então, nós estamos aqui na Terra. Deus nos deu um corpo físico para esta viagem e nos deu vários companheiros para viajar conosco. E nós, com esse nosso jeitinho, começamos a taxar esses companheiros de meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha filha. A gente tomou posse dessas vidas, querendo ser os deuses dessas vidas, definindo inclusive que hora que era bom deles voltarem para casa. Se perguntarem qual é a melhor época que você acha para sua mãe morrer, qual a melhor época que você acha que está bom para o seu filho morrer? A resposta é quando? É o quê? Nunca. Porque nós queremos eternizar essas vidas ao nosso lado, como se nós também fôssemos eternos aqui.
E nós tomamos posse dessas vidas, chamando de meu, de minha, e perdemos então a noção da verdadeira propriedade. O Evangelho nos ensina o que é nosso, é o que trouxemos, as nossas experiências, o nosso conhecimento, as qualidades morais e os defeitos também. E o que é nosso, o que nós vamos levar ao sair daqui, e nós vamos levar as virtudes que nós tivermos desabrochado no nosso coração, e nós vamos levar o amor que nós despertamos nos companheiros de viagem. Esse amor é maior do que a morte. Só que a gente não pode esquecer que está aqui de passagem. Então, nós vamos perceber que, por exemplo, no caso das crianças, uma criança que retorna ao mais além na primeira infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma, através da saudade e do amor. O que Emmanuel está dizendo aí? Emmanuel está dizendo aí que, muitas das vezes, espíritos muito ligados a nós, renascem em nossos lares, para viverem 3 anos, 12 anos, 20 anos, 30 anos, e eles esperam que a partida deles sirvam para despertar em nós os verdadeiros valores que devem reger as nossas vidas. E a dor sempre faz isso, desperta na gente alguma coisa, porque ninguém sai de uma grande dor do mesmo tamanho. Ou você aprende e cresce, ou empaca na rebeldia da não aceitação e adoece, paralisa tudo e para tudo. Então, esta questão de nós compreendermos que esta dor tem uma grande função de nos despertar, é onde a gente recebe aquele convite para que possamos nos melhorar. A gente escuta dizer 1000 vezes, a única certeza da vida é a morte. Não, nós temos muitas outras certezas. Nós temos certezas, por exemplo, que nos faz acreditar que um dia todos nós seremos anjo. Alguém tem dúvida disso? Estamos sob a lei do progresso. Então nós todos vamos crescer. Nós temos muitas certezas. A dor passa. O tempo é o mestre das nossas vidas, mas ele é escravo de Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas, mas ele é o escravo de Deus. E Deus usa o tempo para que tudo vá se ajeitando. E nós, quando estamos no plano espiritual, fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Levante para mim só o dedo assim, para eu me situar. Se todos vocês já leram alguma coisa a respeito de planejamento reencarnatório. Ok, vamos situar rapidinho. Está lá, eu vou falar a grosso modo, vou falar rapidinho, depois vocês vão atrás da Guiomar e peçam ela livro que explique melhor a situação. Por exemplo, Entre a Terra e o Céu, a série André Luiz e o próprio Kardec, né? Planejamento reencarnatório. Está lá a família espiritual. O espírito que ia chamar Aguinaldo estava lá, o espírito que ia chamar Célia estava lá, e o espírito que ia chamar Rangel estava lá. Mentores mais evoluídos que nós nos reuniu e disse: Rangel precisa nascer para ficar apenas 3 anos no corpo físico. E ele precisa de um pai e de uma mãe. Você, Célia, tem resgates terríveis para realizar. Você, através dessa dor, pode conseguir aí abater alguma coisa na contabilidade divina. E você, Aguinaldo, tem muito que aprender também através da perda. Vocês aceitam serem os pais de Rangel na próxima existência?
E a gente, por amor, nós três nos amávamos, então a gente diz, aceitamos. Porque quando a gente está lá na dimensão espiritual, como é que é o planejamento? O planejamento ele vai, fica 3 anos, você fica 80, você fica 90, e depois vocês encontram aqui de novo. E a gente fala, ok, tudo bem. Porque lá, com a noção de eternidade, passar 80 anos aqui é um segundo. E nós perdemos essa noção de eternidade quando estamos mergulhados na carne. E achamos um horror ficar aqui 30, 40 anos após a partida de um filho. Mas isso passa num segundo. Então eu concordei, ele concordou, o menino concordou e nós viemos. Mas esse é só um exemplo, que o caso não foi bem assim. Nós estávamos em Uberaba numa tarde de sábado, almoçando lá com o Chico, e o meu marido tinha uns 4 meses só que o Rangel tinha partido, e meu marido chorava convulsivamente, saiu da mesa do almoço e foi para uma sala. Uma senhora amiga de Chico o acompanhou, penalizada do estado emocional dele, e falou, meu filho, você precisa de se resignar. Você não pode chorar tanto a vida do seu filho, a partida do seu filho. Você tem que se conformar, porque foi você que pediu para passar por essa dor. E Aguinaldo falava, não pedi não. E a dona falava, pediu, você que pediu. E ele não pedia, ele já estava quase batendo na dona lá fora. Chico falou assim comigo, você viu, Aguinaldo está lembrando, não foi ele quem pediu. Eu falei, fui eu? Tipo, se fui, fala baixo, porque senão ele me acerta na volta para casa, né? Fui eu, ele falou, não, foi o filhinho. Foi o filhinho que pediu, porque ele sabia do imenso amor que une ele e o pai. E ele sabia que a partida dele deixaria uma dor tão profunda que o pai, através da dor, acordaria para as realidades do amor. Então, essa era a nossa questão. A gente jamais pode ver a morte como um castigo. Se a gente pensa que a morte é castigo, a gente nunca vai conseguir compreender a lei de Deus. E nós espíritas precisamos de estudar muito mais sobre essas leis, porque nós não podemos entender esse Deus intervencionista que faz um jogar o carro em cima do outro, que joga um avião com 200 pessoas no chão, que bota fogo numa boate com 240 jovens lá dentro. Não é esse Deus que nós aprendemos. Não é o Deus que uma mãe, para ser consolada, está lá, o filho, infelizmente, abusou do álcool, pegou um carro, bateu e se foi, e chega um espírita para consolar, dizendo, foi Deus quem quis. Não foi. Foram escolhas nossas mesmas, desta existência ou de outra. E eu falo isso com todo respeito pela dor de alguém que possa ter passado por esse tipo de perda, porque nós estávamos em Uberaba também, e 4 jovens de uma mesma família perderam a vida numa noite no trevo de entrada da cidade. Foi uma comoção na cidade, todos eram de família conhecida lá e tal. E uma senhora perguntou para Chico, Chico, estava escrito, esses jovens renasceram para irem embora dessa forma? E Chico falou, não, isso aí se chama karma imediato. Fez o plantio inadequado e colheu imediatamente o resultado. Então, nós todos plantamos no ontem, ou no anteontem, ou no de manhã. E uma coisa é certa, somos herdeiros de nós mesmos. Então tem essa questão do karma imediato. Eu vim para aqui para infartar aos 70 anos e ir embora? Não, eu vim para ficar 80 e tantos. Mas eu fiz alimentação inadequada, eu me estressei ao máximo, esgotei todas as minhas forças no trabalho, eu tive tantos momentos de cólera, e em cada uma delas eu fui queimando o meu fluido vital. Fluido vital é o combustível que você tem para atravessar 80 anos aqui na Terra. Se você queima ele indevidamente, é como se você tivesse uma gasolina no carro para ir daqui a Jales e desse voltas e voltas e voltas e voltas.
a gasolina acaba antes de você chegar no destino final. Assim é o nosso fluido vital. Nós podemos acabar com ele. É por isso que em Missionários da Luz, André Luiz fala com alguém: vá para a sua encarnação e não volte aqui antes dos 70 anos, para que você seja um completista. E completista é aquele que conseguiu se manter vivo no corpo o tempo que veio para ficar. E, consequentemente, que também conseguiu cumprir a programação que trouxe para cumprir. Mas essa é uma questão muito interessante da gente imaginar quando a gente vai começar a dizer que foi Deus quem quis. Então, vejam, eu falei da questão da boate que pegou fogo, eu falei da questão, os mesmos jovens que, se tivessem numa balada, tivessem indo para casa de madrugada, e um outro motorista colhesse aquele carro e tragicamente todos tivessem partido naquela hora, era provável que aí sim uma programação se cumpria. Quando o outro causa, é uma programação, mas quando você mesmo causa, dificilmente a gente vai conseguir enxergar isso como uma coisa que estava planejada. Uma coisa é certa: ninguém renasceu para matar o outro. Ninguém renasceu para dar um tiro, ninguém renasceu para atropelar e matar. Porque ninguém renasce com karma negativo. A gente renasce com a programação de fazer plantios bons. Então, Deus sabe que no mau uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos nos matar uns aos outros. E então Ele só cuida para que esse desatino alcance aquela pessoa que tinha programação para viver só até ali, aquela pessoa que trouxe programação para ter aquele gênero de morte. Acreditamos piamente que Deus está tomando conta de tudo. Porque se nós tirarmos um só dos atributos de Deus, Ele deixa de ser Deus. Então, se Ele não for onisciente, para saber tudo que passa em todos os lugares, Ele não é Deus. Se Ele não for onipresente, para estar em todos os lugares, Ele não é Deus. Se Ele não for de infinita bondade, infinita misericórdia, de infinita sabedoria, de infinito amor, Ele não é Deus. E Ele, sendo infinito em todas as suas possibilidades, Ele está tomando conta de tudo. E não deixa que uma folha caia de uma árvore sem a permissão dele. Permissão, e não propriamente vontade. A vontade de Deus é felicidade para todos os filhos, porque nós somos filhos dele. Não tem nenhum pai que quer ver o filho se estrumbicar, porque Deus seria pior pai. Fomos criados para a felicidade. E ao usarmos nosso livre-arbítrio mal, é que nós nos distanciamos desta felicidade. Colheita nossa. E então, um infeliz vai dar um monte de tiro numa comunidade. Tiro para cima. E esse tiro vai cair na cabeça de uma criança dentro de casa. Uma bala perdida. Perdida, mas com o endereço certo. Porque Deus está em todos os lugares. E não existe, na justiça divina, a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Ou então Deus não está tomando conta. Certo? Então, o que acontece? Coisas tão esquisitas. Acontecem coisas esquisitas porque Deus sabe que A vai fazer uma maldade muito grande e usa a sincronicidade das forças das coisas que Kardec se refere para colocar ali no rumo quem renasceu com a programação de sair desta vida com desencarne violento. No livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, textos de Emmanuel, ele explica
que nós, quando estamos no plano espiritual, somos capazes de traçar para nós caminhos extremamente dolorosos, porque nós queremos aplacar a nossa consciência. Emmanuel nos diz que é impossível a gente compreender o tamanho do remorso que a gente chega do lado de lá. E esse remorso corrói a nossa alma de uma forma que a gente só consegue enxergar a cura daquela ferida se a gente imprimir na gente o mesmo desatino que imprimimos nos outros um dia. Por isso que a gente fala, eu quero renascer, e no meu planejamento reencarnatório, eu quero sair da vida de forma violenta. Eu estou um pouquinho gripada. Deu para perceber, né? Não precisa nem avisar. Então, a gente faz essas escolhas dolorosas. Essas escolhas de sair da vida com um tiro, com uma facada, com um atropelamento. São escolhas que nós fazemos. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido, disse o ministro Calderaro a André Luiz, nesse livro, No Mundo Maior. É um livro belíssimo. Tem um momento lá que André Luiz escreve o plenilúnio, que é a noite de lua cheia. Até a palavra é bonita, plenilúnio. E André Luiz descreve, e quando eu vejo a lua cheia no céu, eu falo, olha o plenilúnio. Essa lua que está assistindo todos os plantios que eu fiz em toda a minha existência. Ela sabe de tudo que eu já aprontei até hoje. E ela continua aqui hoje assistindo a dor da minha colheita. Mas aquele plenilúnio, de uma certa forma, me traz paz, porque a natureza está cheia de tudo que a gente precisa. Eu não estou ensinando nenhum caminho para ninguém, porque o caminho de superação de luto, o caminho de superação de mim mesma, é um caminho que eu ainda estou percorrendo. Eu não percorri esse caminho ainda. Mas, de qualquer forma, agradeço profundamente aos meus pais que me proporcionaram um berço espírita e que me proporcionaram a convivência com Chico Xavier. Quando meu pai se vai, aos 66 anos de idade, eu tive um grande ensinamento, uma grande certeza, que tenho levado essas certezas para muitas mães. O Chico nos conta que Dr. Bezerra chegou perto dele em Uberaba e disse, vamos ao hospital em Belo Horizonte, que está na hora de desligar os últimos laços que prendem o corpo do Lico, o perispírito do Lico ao corpo. Vamos lá para ajudar a desligar o Lico. E o meu pai tinha sido atropelado por um caminhão enquanto construía casinhas para os assistidos do centro na periferia da cidade. E o Chico conta que o meu pai sai do corpo assim, meio a vista meio enovoada, e alguém diz, pai, não está me conhecendo, eu cresci. E meu pai vira e depara-se com a minha irmã Deise, que 7 anos antes, a caçula, aos 9 anos, tinha sido também atropelada por um caminhão. E ali estava a filhinha, esperando por ele na pátria espiritual. Ele abraça a filha. A certeza do reencontro é o que eu passo para todas as pessoas que perderam um ente querido. Todos vamos reencontrar os nossos entes queridos. O meu pai conta na mensagem esse momento, depois, 2 anos depois, ele dá uma mensagem, e eu acho tão bonita aquela frase final ali. Lembrei-me que ela também sofreu um peso de um caminhão na separação e chorei, tomado de uma alegria que era sofrimento, e de um sofrimento que se transformava em alegria. Achei que ele sintetizou
o momento de uma forma extraordinária. E eu comecei a querer também isso para mim. Quando chegou a minha vez, Chico me disse: seu pai manda te dizer, para você suportar a sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer: graças a Deus reencontrei meu filho. E eu sabia que para eu merecer isso, eu precisava de sair dessa existência melhor do que cheguei. E escolhi esse caminho aí. É o caminho que eu estou aprendendo a percorrer, e sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós vamos viver essa indescritível felicidade na pátria espiritual de reencontrar todos os nossos entes queridos. A minha mãe é uma pessoa que me ensinou muito também. Ela tem aí uma mancha na testa. Ela teve, em 1954, uma alergia muito forte a um comprimido chamado Cibalena, e todo o corpo abriu parecendo numa ferida, num eczema. O Chico passava todas as tardes para... Nossa casinha era a 100 metros do escritório do Chico, lá na Fazenda Modelo, e Chico passava para aplicar os passes. Quando curou todo o corpo da minha mãe, ela ficou com aquela mancha e cobrou dele, queria um peeling. Chico, eu fiquei com uma mancha aqui na testa. E Chico falava: ficou, Maria, para todas as vezes que você se olhar no espelho, você se lembrar que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Aí a gente cai na questão das escolhas. Para resgatar o passado, ela queria escolher uma lepra, mas alguém deve ter falado para ela: olha, você vai ter do seu lado alguém que vai te ensinar a fazer isso de outro jeito, vai ensinar você a resgatar o seu passado pelo amor e não só pelo sofrimento. Foi onde ela então trocou a lepra por trabalho. E esta fotografia dela está na minha sala de televisão hoje. Para eu, todas as vezes que eu olhar essa fotografia, eu me lembrar que nesta existência eu nunca vi a minha mãe assistindo televisão de dia, nem sábado e domingo. Ou era costurando, ou era estudando, ou era fazendo alguma coisa. Atendendo alguém, alguma coisa ela estava fazendo. Nunca no Faustão. Nunca nos Gugus da vida, nas Ana Maria, nunca, nunca. Nunca vi minha mãe vendo televisão de dia. Então, ela realmente me mostrou a importância das nossas responsabilidades. Eu aprendi muito com ela. Ela tinha uma noção tão extraordinária que a vida continua, tão extraordinária, que quando meu pai se vai, eu encontro a minha mãe muito triste, mais triste que o normal, na casa dela, sentada. Mãe, o que foi hoje que a senhora tem? Ela estava bem mais triste, e eu me lembro então que elas, da história deles dois, fazia parte que quando eram noivos, namorados, dançavam num clube da nossa cidade. E neste clube, naquela época, se você dançasse 3 vezes com a mesma moça, era um compromisso sério de namoro. E meu pai havia dançado com uma moça muito bonita, Josefa, que morreu aos 22 anos. Aí eu volto lá para a sala da minha casa, minha mãe, viúva, recente, e encontro-a muito triste. O que a senhora está tão triste, mãe? Ah, não sei não, estou aqui pensando, aposto que Lico está lá com Josefa. Então, ela acreditava realmente na continuidade da vida, né? Acreditava. A gente ia a Uberaba, pai não dava mensagem, porque falava, Chico dizia: Lia, Lico esteve aqui, mandou te dizer que está tudo bem, mas ele não quis ocupar o espaço de tantos jovens querendo falar com suas mãezinhas. Está tudo bem. Minha mãe ia embora. Daí 6 meses, minha mãe voltava. A mesma prosa: olha, Lia, Lico esteve aqui, até falou que você viria, mas ele não vai escrever por isso, isso e isso. Na 3ª vez, no caminho de casa, minha mãe diz: Lico deve estar mesmo com Josefa, não tem nem tempo de escrever uma carta para mim. Tá bom.
Aí, lá na casa dela, olha a prova de que os nossos entes queridos nos visitam em casa e leem os nossos pensamentos. E levam de nós o que está lá dentro. Levam força, esperança, coragem, ou leva tristeza e revolta. E meu pai dizia, minha mãe em casa orava e dizia: Lico, por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio? Finalmente, 2 anos depois, vem meu pai e começa a carta e fala: Lia, para que tanto barulho? Tipo, só morri, né? Só morri daí. Ela era extraordinária. No finalzinho, eu estava maquiando o rosto dela, ela já velhinha, para ela gravar um documentário sobre materializações luminosas, que os espíritos andavam lá no centro. Ela viu isso, ela participou de várias histórias. E ela estava com a carinha ruim. Ô mãe, não está gostando da maquiagem não? Quer que tira? Ela: não, minha filha, não é isso não. Eu estou olhando minha cara aqui, eu já estou um caco. Eu já estou quase indo embora, Lico já remoçou. Ela estava preocupada com a carinha velha que ela ia chegar lá e o espírito vai rejuvenescendo, né? Ela não queria enfrentar essa barra. O certo é que o ciúme era tanto que quando esta carta que eu mostrei aí para vocês, o meu pai termina pedindo ela em casamento de novo e dizendo que estava esperando por ela. A coisa mudou toda, ela mudou o status de viúva para noiva póstuma. Não era a melhor coisa do mundo não, mas já estava bem melhor do que estava antes. E ela mostrava aquela carta para todo mundo. O Chico me dizia: o seu filhinho hoje é uma alma extremamente agradecida a você, que aceitou dar a ele um corpinho, mesmo que fosse para ficar pouco tempo. O meu filho trouxe um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Por isso que nesse diálogo aí do filme, as pessoas me perguntavam, quando esse filme foi lançado: é verdade que Chico te falou aquilo? Aí é assim, o diálogo aí é assim: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu perdoei a babá. A babá tinha 16 anos, passeou com meu filho na bicicleta grande, desapropriada para carregá-lo, em vez da bicicleta própria para criança, para conduzir uma criança. E ela falava para mim: eu matei seu filho, você me perdoa? Eu matei seu filho. Eu: não matou, pelo amor de Deus, Sonzinha, vai olhar os outros dois. E ela insistindo no perdão, eu concedi o perdão que não precisava e falei com ela: olha, você não é responsável pela morte do meu filho. Você é responsável pela queda. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Tira isso da sua cabeça, você não é responsável pela morte. Chega em Uberaba e o Chico me diz: perdoou a babá, né, minha filha? Sem nem perguntar nada, ele sabia de tudo. E eu, olhando nos olhos dele, disse: perdoei, Chico. Para ele, eu queria que ele entendesse que eu sabia que não era uma questão de perdão. Aí ele responde assim para mim: você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você deveria ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido suportaria o remorso. Olha o outro lado do perdão. A gente pensa que está perdoando alguém, quando na verdade nós deveríamos estar agradecendo. Encontrei em Aracaju uma médica destruída em culpa, porque a única noite que ela não buscou a filha na balada, a menina, autorizada por ela, pegou carona com o namoradinho, ele bateu o carro, a menina morreu. E eu encontrei essa médica, ela dizia: se eu tivesse ido, isso não teria acontecido. Olha a nossa prepotência, do tamanho que é. A gente acha que a gente pode evitar a morte do filho. Isso é tão forte que a gente culpa a gente, ou culpa o pai, ou culpa o médico, ou culpa Deus. Você culpa alguém. Você culpa alguém. E muitas mães se culpam.
E essa médica se culpava. E eu contei para ela essa minha história e disse: estava na vez da sua filha partir, estava na hora da sua filha partir. Se você tivesse ido buscar, você que teria provocado o acidente, porque era uma escolha. A menina escolheu sair da vida assim, parece, não é? Porque ela estava toda certinha, ela não foi responsável. Ela vai para a balada com consentimento da mãe e volta com o namorado que era um menino responsável. Deram um azar, levaram uma fechada e o menino bate o carro no poste. E eu pude garantir para a médica: sua filha é filha de Deus. Você estava ocupada no plantão, mas Deus não fica ocupado a ponto de não olhar os seus filhos, não. Então agradeça o genro que passou pela sua vida só para levar essa culpa com ele. E segue em frente. Então o meu filhinho trouxe um aneurisma que romperia com queda ou sem queda, por volta de 3 anos de idade. E outra certeza que eu passo aos senhores é que ninguém vai antes da hora, a menos que tenha apressado a própria partida. Com suicídiozinhos de cada dia, através da cólera, da má alimentação, conforme a gente já colocou, com suicídiozinhos de cada dia, nós podemos abreviar o nosso tempo. Mas ninguém vai antes da hora, porque Deus não permite. Deus não viola o nosso livre-arbítrio. Quando a gente quer escangalhar a própria vida, a gente vai. Mas se a gente está cuidando tudo certinho, não vai não. Porque, vejam, na minha sala de televisão tinham 14 almofadas. Desculpa, ele fica doido comigo. Com a minha atitude. Que eu saio do rumo e eu esqueço. Na minha sala de televisão são 14 almofadas. Os meus 3 filhos jogavam essas almofadas no chão e ficavam pulando ali em cima. Chico, que nunca entrou... Até então, nunca tinha entrado na minha casa, porque depois ele me visita na minha casa, em Pedro Leopoldo, levando o máximo de amor que ele tinha. Ele nunca tinha entrado na minha casa. E ele descreve a sala de televisão, descreve a brincadeira e descreve que o meu pai, desencarnado há 4 anos, ficava segurando a cabecinha do Rangel para que ela não batesse na parede da alvenaria e ele partisse antes da hora. Se para Deus, uma criancinha de 3 anos, que não tem um passarinho para dar água de responsabilidade aqui na terra, ainda, se para Deus faz diferença partir em abril, em junho ou em agosto, claro que para todos nós faz diferença para Deus a nossa partida. E Ele está cuidando para que ninguém parta antes da hora. Então, nós vamos compreender que nesta vida a bala perdida, os atropelamentos, são injustiças. Existem injustiças, mas não existem injustiçados, porque Deus não permite. Deus está tomando conta de tudo. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então, ai do médico que não atendeu direito e o paciente se foi. Ai do motorista irresponsável e embriagado. Ai do marginal que empunhou uma arma e deu tiro para qualquer lado. Ai desses que trazem a dor. Mas essa dor trazida não alcança a quem não está na programação de ser alcançado. Os que trazem esses escândalos, estão se comprometendo diante da contabilidade divina, mas nós estamos sobre a égide das leis de Deus. E essas leis têm a característica do próprio Deus, são eternas, perfeitas e imutáveis. Então, estas leis que regem as nossas vidas.
Ninguém renasceu para trazer o escândalo, mas o escândalo existe. O mal não foi criado por Deus, mesmo porque o mal não tem existência própria. Ele é só a ausência do bem. Assim que o bem se faz, o mal acaba. E ele não foi criado por Deus. Então nós escolhemos esses resgates dolorosos. Talvez por isso o Chico tenha me dito que eu era uma pessoa muito privilegiada, porque para mim a dor chegou depois do Evangelho. Mesmo assim, chega rebentando. Mas a gente que sofre com conhecimento de causa, e é isso que as pessoas enlutadas vão encontrar na doutrina, esta consolação, porque elas vão conceber um Deus, elas vão entender um Deus tão justo, tão poderoso e tão bom, que ela vai começar a ter uma outra ótica da sua própria perda e vai analisar, e ela vai encontrar Deus. Porque a coisa mais sensacional dessa doutrina é a gente enxergar Deus através das nossas lágrimas. Porque a gente só vê Deus na vida da gente assim: Deus foi tão bom para mim outro dia, como se ele não fosse bom os dias todos. Deus foi tão bom para mim que eu consegui a vaga no estacionamento assim que eu cheguei. Deus foi tão bom para mim que meu filho passou no vestibular na Federal. Deus foi tão bom para mim. Deus é bom para a gente sempre. Só que nós usamos o nosso livre-arbítrio e temos colheitas complicadas para fazer. Por isso, tudo se complica para cima de nós. Eu pensei que eu tivesse aprendido tudo que a morte de um filho tem para ensinar. E não. Em 2006, uma dengue hemorrágica levou a minha filhinha de 27 anos. Foi uma perda totalmente diferente da outra, porque a Mariana Rangel estava com 3 anos. A reencarnação não estava totalmente consolidada. Kardec nos ensina que é aos 7 anos que se consolida realmente o processo reencarnatório. Então, para Rangel chegar na vida e sair da vida foi leve e suave. Mariana não. Mariana tinha 27 anos, tinha ficado noiva, tinha sido promovida no emprego, estava transferida para o Rio e uma dengue hemorrágica acolheu assim no auge da materialidade da vida. E eu precisava de compreender aquela partida e não lamentar, porque os nossos corações estavam ligados demais, e no meu coração ela não poderia encontrar nem um segundo, eu pensando: que pena, filhinha, você tinha a vida inteira pela frente. Que pena, querida, que você não está mais aqui. Então o meu esforço foi sobre-humano, porque eu precisava de dizer a ela: segue em frente, querida. A mesma força que você teve para vencer até agora, você vai ter para se adaptar de novo aí na sua vida. Segue em frente. Está tudo certo, você é uma menina forte, eu também sou, e nós duas vamos dar conta dessa separação. E eu precisava de mandar isso para ela. Eu tive um desafio enorme, não morrer de tristeza. Porque a gente, se entrega a uma dor, a gente morre com uma doença oportunista que acontece quando o organismo está debilitado, porque a tristeza profunda afeta o nosso sistema imunológico, acabando com as defesas do nosso corpo. Então, eu precisava de não morrer de tristeza, através de uma doença oportunista que chegasse. E aí, tá bom, eu precisava de aprender. Que somos todos filhos de Deus. Eu precisava de aprender que aquela não era a minha filha, era a filha de Deus.
Eu precisava de aprender o verdadeiro amor, porque é muito fácil amar uma menina linda que chega, amar menino feio que chega, porque não tem filho feio para os olhos da mãe. É muito fácil amar o filho que chega, até os animais o fazem. Mas o verdadeiro amor a gente aprende na hora de entregar de volta, que é o amor que não quer a presença, é o amor que não quer que satisfaça as necessidades nossas, é o amor doação. Era isso que eu tinha que aprender e estou tentando aprender ainda. E pude entender por que uma coisa que vinha lá desde a evangelização, que Moisés vem pelejando com a gente, amar a Deus acima de todas as coisas. E eu não concordava. Por que eu tenho que amar a Deus acima do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus amores? Por que eu devo amar um Deus que eu não sei nem bem como é? Mais do que eu amo esse povo aqui que eu amo. E quando eu tive que entregar a minha filha de volta, eu compreendi. Porque só amando a Deus acima de todas as coisas, só amando a Deus acima do amor que você tem ao próprio filho, que você consegue entregar. E não vira um peso na vida do filho. A sua dor não vira aguilhão perfurando cada centímetro da alma de um filho. Foi isso que eu tive que aprender. Então é amar a Deus sobre todas as coisas. Foi o grande aprendizado. O homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Sem segurar na mão de Deus não é possível. E todas as vezes que a gente orar, a gente está se elevando em oração. E Deus se abaixando em misericórdia. E a força que nos chega dos planos siderais é algo que ninguém conhece, porque as pessoas falam assim: eu não daria conta de perder um filho. E eu costumo brincar: Deus não desperdiça força com quem não está precisando. Se o seu filho está com você, para que ele vai te dar a força agora de não perdê-lo? Ele vai te dar a força se você precisar dela. Porque todas as vezes que nós precisamos, o almoxerifado divino está lotado. É só bater na porta. O meu outro grande motivo era o meu filho mais velho. Ele já estava sofrendo o suficiente a partida da irmã, que era amiga. Eles tinham 1 ano e 4 meses de diferença um do outro, a mesma turma de amigos. E no meu aniversário, no Natal, no Dia das Mães, é natural, é comum as mães se fecharem na própria dor. Não quero Natal, não quero aniversário, não quero Dia das Mães. E o meu filho se aproximava de mim, olhava nos meus olhos, e ele queria encontrar um pingo só de alegria, porque ele estava ali do meu lado. E não era justo a dor da ausência ser maior do que a alegria da presença. Todos eram filhos. E foi sorrindo para ele, para que ele se sentisse um pouco melhor, foi esquecendo a minha dor para sorrir para ele, que eu aprendi a sorrir para a vida de novo, e ver que a vida é bela, e continuava bela. O corpo machucado descansa nas mãos de Maria. Ela chora um pranto silencioso que atravessa o tempo e consola até hoje outras mães que veem seus filhos crescerem para um mundo impiedoso, para uma violência cruel. Esta é a maior dor do mundo: perder o filho para a vida, perder para as drogas, perder para a insanidade que está aí sumida, espalhada pelo mundo. Uma pessoa da minha cidade chegou para mim 3 meses após a partida da minha filha e me disse: minha dor é maior do que a sua. E eu aprendi com Chico Xavier que quando você está com a perna amputada, você não tem o direito de menosprezar a dor de quem está reclamando a unha encravada. E eu concordei com ela.
Mas quando ela me expôs, eu concordei de fato. Ela disse: minha filha se droga. Tem 3 meses que eu não sei onde ela está. Se ela está se prostituindo para drogar, se ela está traficando para drogar, ou se ela está morta por dívida de tráfico. Eu não sei onde está minha filha há 3 meses, e você sabe onde está a sua. A dor dela era muito maior. Eu sei onde está a minha filha. Muito melhor do que se estivesse aqui comigo, porque ela está com Deus. Que Jesus nos abençoe e que Nossa Senhora nos ampare a todos. Muito obrigada. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.